vamos falar um pouquinho de virtudes. Virtudes para quê? Para que a gente adquirir virtudes? Virtude para quê? Virtude para ser um bom pai de família, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, né? Ser uma boa pessoa, um bom cristão. Então, vamos falar um pouquinho sobre virtude. Tem um papel, uma caneta na mão que eu quero questionar você, eu quero trazer para você um processo para te ajudar no amadurecimento, para te ajudar no seu fortalecimento enquanto pessoa, enquanto talvez cristão, enquanto esposo, esposa, para a gente falar um pouquinho sobre virtude. Virtude para quê? Primeiro ponto é o que é a virtude. O que é a virtude? São bons hábitos repetidos e que com o tempo se solidificam e se torna, vai formando o seu caráter, vai fortalecendo o seu caráter e vai fazendo com que você se torne uma pessoa virtuosa. A virtude são bons hábitos repetitivos, repetidos várias vezes, que se tornam, de certo modo, uma segunda natureza. E deixa a nossa vida, é um alicerce que deixa a nossa vida estável, deixa a nossa vida, de certo modo, ordenada. Então são bons hábitos que se tornam virtudes. E eu quero que você comente aí, qual bom hábito você tem cultivado? E eu vou te trazer algumas perguntas. Qual o fim último das suas ações? Qual o fim último das suas ações que você tem agido com a finalidade de quê? De ser reconhecido, de agradar a Deus ou agradar a si mesmo, de cuidar da sua família, de cuidar da sua saúde física. Qual o fim último das suas ações? Aí você pega aí papel e caneta na mão, você se pergunta, escreve. Qual o fim último da minha ação? Qual o fim último? Por que eu faço isso? Por que eu faço o que eu faço? Pela manhã, pela tarde, pela noite, com determinadas pessoas, dentro da minha casa, com essas pessoas específicas, com essa pessoa específica. Por que eu ajo do modo que eu ajo? Que no começo do ano, lá no final de abril mais ou menos, eu fiz um exame de sangue, estava com umas taxas alteradas de colesterol, triglicérides, a glicose, testosterona estava baixo, me sentindo mais desanimado, me sentindo indisposto, E mudei minha alimentação, comecei a ir para academia e depois aí vai fazer mais ou menos 8 meses que eu estou indo na academia e melhorou, minhas taxas melhoraram, minha disposição de acordar cedo e aguentar trabalhar o dia inteiro. A academia me ajudou aí com dor nas costas e eu vou mesmo sem vontade. Eu sou uma pessoa virtuosa? Não, talvez eu não seja, Mas eu vou para que esses bons hábitos se tornem uma virtude, a virtude da fortaleza, mesmo que seja física. Por isso que a gente precisa ser forte. Por exemplo, uma mãe precisa de força para poder andar com seu filho na cidade, às vezes no colo, pegar bolsa. Um homem precisa estar forte para trocar um pneu na beira da estrada, para pegar a esposa e levar até o carro, caso ela passe mal, para poder ser útil, para servir a quem amamos. Nós precisamos ser forte para servir a quem amamos. E por que não? Isso eu estou trazendo no aspecto físico, do corpo físico, mas por que não ser forte emocionalmente para aguentar as adversidades da vida? E aí você se pergunta, eu sou forte emocionalmente? Eu me sinto forte emocionalmente? Eu me sinto forte fisicamente para servir a quem eu amo? Eu me sinto forte emocionalmente para enfrentar as dificuldades, o desânimo, aquela tristeza, aquela preocupação, e eu me perco, eu fico ansioso, eu fico triste, eu desconto uma raiva, uma ansiedade nas pessoas que estão ao meu redor e eu fragilizo as minhas relações. Então, eu quero trazer para você essa reflexão para que você cresça e amadureça
como pessoa, como filho, como esposa, como esposo, como cristão, como um profissional. Depois, mais um ponto aqui, os maus hábitos que se tornam vício. Né? Se os bons hábitos se tornam virtude e você se torna uma pessoa virtuosa, os maus hábitos, os comportamentos repetitivos, mas que te traz um dano, ele vai se tornar um vício. Vai se tornar um vício. E que hábitos é esse, Ademilson? Vamos lá. A alimentação, má alimentação, sedentarismo, a fofoca, falar mal dos outros, o reclamar, a preguiça, que às vezes fala mais alto. Responda para você quais são os meus maus hábitos que eu tenho cultivado e tem me feito mal. Tem feito mal para as pessoas que estão ao meu redor. Acho que é importante você se perguntar para que você possa tomar consciência daquilo que está te fazendo mal e começar um ano melhor, com bons comportamentos, rumo a uma vida mais virtuosa. E o outro ponto é a liberdade de escolha. Nós vivemos em uma sociedade imediatista que culpa o outro, que a gente culpa o governo, muitas vezes, o marido, a esposa, culpa os filhos, porque eu tenho que dar atenção para meu filho, por isso que eu não consigo fazer aquilo. Né? Há aqueles que culpam até mesmo Deus, porque Deus é isso, é aquilo. Nós culpamos a sociedade, não, porque a sociedade é assim, porque a sociedade é assado, sendo que essas pessoas não querem assumir a responsabilidade das próprias escolhas e nós temos essa liberdade de escolha. Nós temos essa liberdade de escolher mesmo diante do caos, mesmo diante da dificuldade. Nós podemos pedir ajuda, nós podemos reclamar, nós podemos fazer algo para nossa melhora. Então, aí mais uma pergunta, o que eu posso fazer para melhorar a minha condição? Minha condição, vamos lá, física. Eu identifiquei o que estava errado, que foi umas taxas no exame de sangue, estavam alteradas. O que eu preciso mudar? Alimentação e atividade física, então vou fazer. Claro que eu não segui 100%, porque, né, nossa, esse sonho de perfeição e seguir e tal, é meio que não é tão bem assim que a vida acontece no dia a dia, mas minhas taxas melhoraram, eu preciso fazer algo, entrar em movimento, é preciso estar em movimento, entrar em movimento, é preciso um primeiro passo. Depois, nós somos responsáveis pela realização da nossa vida, você é responsável pela realização da sua vida. Vamos lá, quem é estudante, se você não estuda, não adianta jogar a culpa no professor. Se você está insatisfeito com o seu próprio corpo, né? Às vezes está mais gordinho, mais gordinha, está insatisfeito, a roupa não está cabendo direito, você não adianta culpar a balança ou culpar a festa ou culpar o fim de ano. Você precisa olhar para você e falar assim, é culpa minha máxima culpa, minha culpa. Eu preciso fazer algo por mim, eu preciso fazer algo pelo meu corpo, eu preciso fazer algo para os meus estudos. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e estava falando com ela, olha, eu preciso cuidar do meu cérebro. Porque de certo modo eu, enquanto psicólogo, realizo meus atendimentos, eu preciso estudar os meus casos clínicos de depressão, de ansiedade, bipolaridade, de abuso, de trauma, de abuso que sofreu, que o paciente sofreu. Eu preciso estudar os meus casos clínicos, eu preciso estudar aqueles casos e a minha mente precisa estar boa. Então eu preciso cuidar da minha mente. Como que eu cuido da minha mente se não com uma qualidade do sono, uma boa noite de sono, uma boa alimentação, uma meditação para poder fazer um detox mental. Um detox mental é saber separar aquilo que é meu, aquelas preocupações próprias minhas, aquilo que não vale a pena eu me preocupar, mas também aquilo que são questões dos pacientes, as questões emocionais, as dificuldades emocionais dos pacientes. Então, de certo modo, eu preciso cuidar do meu cérebro. E eu falo a mesma coisa para você, você precisa cuidar do seu corpo.
Né? Por que eu preciso cuidar do meu corpo? Por causa dessas taxas minhas, não pioram, por causa das minhas costas, porque eu atendo o dia inteiro, né? Pacientes, eu fico estudando e eu fico sentado a maior parte do tempo. E se eu não fortalecer a musculatura das minhas costas, eu vou ficar com elas doendo. Então eu preciso cuidar da minha saúde física e mental. É óbvio que eu preciso me cuidar da minha saúde mental para me poder ser um bom profissional para os meus pacientes, mas para mim também ser um bom esposo, ser um bom filho, ser um bom irmão, um bom familiar, uma boa companhia, um bom amigo, um bom conselheiro, um bom cristão, de certo modo. Eu estando bem fisicamente, eu estando bem emocionalmente, eu consigo me concentrar para mim me dedicar à oração, por exemplo, a me concentrar à oração, para mim me doar às coisas de Deus. Então nós somos responsáveis pela realização da nossa vida. Você é responsável pela realização da sua vida e não culpe os outros. Não estou falando para você se culpar e se remoer e ficar ali remoendo, mas olhe com seriedade e seja sincero com você. A graça, a sabedoria, a inteligência são dons de Deus, né? O seu corpo físico, sua saúde, né? E a questão é o que você tem feito com esse dom, com esses dons que você tem recebido, né? A virtude, então, passa por bons comportamentos, boas escolhas e fazer frutificar esses dons que Deus te deu, que é a sabedoria, que é o seu corpo, que é a saúde física, que é a inteligência. Então, olhe para você com sinceridade e se questione: eu tenho cuidado desses dons ou eu tenho deixado de lado? Ou eu tenho deixado de lado? Você precisa se questionar nesse ponto. Depois existem alguns tipos de virtudes que muitas pessoas acham que são virtudes, mas não são. Né? As virtudes vaidosas. A pessoa acha, né, ela faz aquilo, ela age de certo modo, querendo se aparecer como uma boa pessoa, mas ela engana a si mesma, ela não consegue se enxergar, ela acha que ela é boa naquele aspecto, mas ela não é, ela não consegue se enxergar. Depois tem a virtude vitrine, que é aquela que as pessoas gostam de se aparecer. Ela faz para se aparecer, mas aí Jesus entra e fala, né, o que sua mão direita fizer, a esquerda não veja. Então existem as pessoas que fazem para se aparecer, né? É a virtude vitrine, como diz no livro aqui, A Conquista das Virtudes. Depois tem a virtude espelho, né? A pessoa vê coisa que não há nela, né? A virtude vaidosa ela faz para ela se sentir melhor, e a virtude espelho ela acha que tem determinada virtude, ela se acha que é humilde, mas ela não é. Ela acha que ela é mansa, mas ela não é. Ela acha que ela é educada, mas ela muitas vezes é mal educada. Então é necessário se questionar: realmente eu sou assim? E às vezes a pessoa acha que ela é virtuosa, mas não é uma virtude. É uma inclinação natural do seu temperamento, né? Por exemplo, pessoa fleumático, uma pessoa do temperamento fleumática, ela é mais tranquila, ela não reage, ela demora para reagir. Nossa, fulano é manso, fulano é tranquilo, né? Não é que ele é manso, ele é tranquilo, ele é uma pessoa virtuosa, é humilde, mas ela é própria do temperamento dela, que facilita certo modo de agir no mundo, de reagir ao mundo. Então ela não é virtuosa. Às vezes pode ser uma característica própria do seu temperamento, próprio da sua personalidade, próprio da sua criação, da sua educação. Sendo assim, há pessoas que fora de casa são tidas como virtuosas, são comparadas a anjos. Nossa, fulano é um anjo, mas dentro de casa é um demônio. É preciso se questionar e ser verdadeiro consigo mesmo. Como que eu ajo com as pessoas de fora de casa? Como eu ajo com as pessoas de dentro de casa? Às vezes, dentro de casa, a gente se sente na liberdade de falar mais ou menos assim, né? De maneira mais... A gente se sente na liberdade, no direito
de falar de certo modo, de agir de certo modo, mas é preciso se questionar e ver até que ponto você está sendo uma pessoa virtuosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila com aqueles que moram com você, com aqueles que estão ao seu lado, com as pessoas que você ama, né? As pessoas que você ama. Depois, por último aqui, tem a virtude, né? As virtudes fogueira, isto é, fogo de palha. É como São Pedro, né? Falou lá para Jesus, Senhor, eu te seguirei até mesmo na morte, mas depois de um tempo, depois de poucas horas, poucos dias, Pedro estava traindo Jesus. Então é o famoso fogo de palha, né? Fala uma coisa, daqui a pouco volta atrás. Então é preciso solidificar os bons hábitos para que se tornem virtudes e para que possam ser fortalecidas e estruturadas, né? Solidificadas. Os bons comportamentos precisam ser solidificados para se tornar virtude. Então eu digo para você que está aqui comigo hoje, não seja fogo de palha, né? Às vezes a gente começa uma coisa e não termina. O que eu preciso começar e continuar? Preciso começar e continuar. Às vezes é um passo de cada vez. A gente quer, né? Muitas coisas e não tem como. Não tem como dar conta de tudo. Nós não vamos dar conta de tudo. Eu sempre digo aqui que não tem como a gente ser super-herói, Superman, e não precisa a gente ser Mulher Maravilha. Vocês, mulheres, serem Mulher Maravilha. É um passo de cada vez. Uma coisa de cada vez. E eu gostaria que você, com papel e caneta na mão, você me dissesse... você dissesse para você fosse verdadeira com você mesmo. Qual a virtude eu quero adquirir nesse ano de 2022 que está chegando? Né? Eu dizia para uma pessoa hoje que me mandou mensagem no direct. Vou esperar a academia ano que vem, porque umas contas, isso e aquilo e tal, tal, tal. Falei, por que ano que vem? Por que não hoje, agora? Aí eu peguei um link de um perfil no YouTube de um educador físico que dá 15, 20 minutos, todo dia tem atividade física no YouTube gratuita, ela pode fazer da casa dela. Né? Então assim, qual virtude eu preciso adquirir? Qual constância? Eu preciso ser constante em quê? Eu preciso ser constante em quê? Esse questionamento que você precisa fazer durante 5, 10, 15 minutos diariamente. Hoje eu vou ser constante nisso ou naquilo. Então, mas eu me sinto cansado, fim do ano chegando, isso e aquilo. Aprenda a descansar e não a desistir. Talvez se você possa meditar agora durante o restante desse dia, aprenda a descansar e não a desistir. Talvez isso é uma frase que possa te acompanhar aí durante o dia. Tchau, tchau. Até mais.